Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao GPMcast, um raio-x da história. Meu nome é Milena Cardoso, estudante de medicina. Eu sou a Luísa, estudante de medicina também. E hoje nosso convidado é o professor Dr. Guilherme de Oliveira. Professor, conta um pouquinho sobre a sua trajetória na medicina, como você chegou na profissão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite quando a Luísa me fez. Prontamente já aceitei. Minha trajetória na medicina, acho que desde a minha infância, eu tive um primo, né, que foi o primeiro médico que eu tive na família, e eu vi ele chegando de branco nas festas, na casa, e aquilo me chamava a atenção. Então, assim, toda a minha vida eu já fui puxado para a área da saúde. Tá? Quando chegou a época do ensino médio, eu fazia o ensino médio lá em Maracaju, e aí comecei a prestar os primeiros vestibulares e aí não consegui passar, nem numa pública, né, e nem tinha condições na época de pagar uma faculdade particular. E eu acabei passando em farmácia, né? Ganhei uma bolsa na UCDB, pelo ProUni, e acabei cursando lá. Acho que eu fui meio motivado, assim, toda a minha sala ia fazer faculdade, eu falei, só eu vou fazer cursinho? E acabei fazendo farmácia. Adorei o curso, fiz várias amizades lá, cheguei a trabalhar 3 anos na área, mas eu via que ainda me faltava alguma coisa, né? Eu adorava trabalhar, trabalhava em farmácia, fui gerente de farmácia, mas eu via que toda vez que eu atendia alguém, me faltava alguma coisa. Ficava aquela, mas e se eu fosse o médico? E se eu fosse o médico? Aí eu fiz uma pós de acupuntura, que tinha uma parte mais clínica da farmácia, atendia pacientes, foi aí quando eu despertei. Falei, não, é farmácia que eu quero, medicina mesmo que eu quero fazer. Só que era muito difícil, né? Porque eu já tinha feito conta, já estava morando sozinho, tinha carro financiado. Então, assim, era uma coisa que eu ia ter que abrir mão, né, de parte financeira, para poder fazer um cursinho preparatório para o curso de medicina. Aí conversei em casa, né? A gente ajeitou as contas lá. E aí eu consegui uma bolsa num cursinho aqui de Campo Grande. E aí eu consegui parar de trabalhar para me dedicar a fazer o cursinho. Só que nisso eu já tinha 25, 26 anos. Então eu falei assim, eu vou prestar vestibular no Brasil inteiro. E aonde eu passar a primeira vez, eu vou para lá. Então eu passei lá em Porto Velho, na Faculdade de São Lucas. Eu cursei um semestre inteiro lá, que era uma faculdade tradicional. E a Uniderp não abria transferência há muitos anos. Então, quando eu vim de férias para cá, uma amiga minha que fazia medicina falou, Guilherme, abriu transferência. Eu falei, não é possível. Abriu. Nossa. E assim, encaixou certinho as datas. Eu ia estar aqui, eram 3 fases a transferência. Então, era prova teórica, era redação e era uma entrevista. Então, eu vim, no dia que eu cheguei de viagem, já era o dia da prova teórica, fiz, aí ia passando as fases, né? Fiz a redação e depois fiz a entrevista. E eu lembro até hoje, era a doutora Sandra Cristo e a doutora Lucileia que eu fiz a entrevista. Nossa! Eu tava muito nervoso, porque assim, eu me adaptei muito bem lá em Porto Velho. Só que quando eu cheguei de férias aqui, minha mãe ficou sabendo da transferência, ela tava muito feliz. Ah, meu filho vai voltar para casa. E assim, se eu formasse lá, eu ia ficar satisfeito. E aí começou a vir essa responsabilidade emocional de fazer a prova. E eu cheguei muito nervoso na entrevista. Eu sou uma pessoa bem tranquila, estava muito nervoso lá. E eu lembro que foi com as 2 que eu fiz. E aí saiu o resultado. Então, quando eu voltei lá para Porto Velho, eu já voltei para buscar minha mudança de volta para cá. E aí fiz aqui, formei na turma de 2019. Caramba, o senhor é da turma da Dani Monteiro, da... Não, elas foram minhas veteranas ainda, né? Formei em 2019. Daqui sim. quem está aqui no curso hoje é a doutora Jéssica Ferzelli, Que legal! A Maria Carolina, né? A Juliana, né? Diego Amorim, nossos tutores, né? Sim. Então, é uma turma que formou comigo que está agora aqui também trabalhando com vocês. Ai, que legal. E durante a faculdade, assim, como os gatilhos que o senhor teve, assim, os insights, o que o senhor fez que despertou interesse na emergência? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei pensando em anestesia. Eu falo para os meninos, ó, entra com a cabeça aberta porque muda muito. Então, eu acho que como eu era farmacêutico já, tinha essa intimidade já com fármacos, eu entrei pensando em anestesia. Aí, durante a faculdade, eu mudei para otorrino, montei a liga de otorrino com o Dr. Alexandre Cury, fiquei 2, 3 anos, a gente fez vários projetos, trabalhos, simpósios, e fiquei otorrino. E aí, acho que no 3º para o 4º ano, eu fiz o estágio de anestésio, que tinha na Santa Casa. Sim. Fiz os treinos lá, só que eu via que eu tava ali na maquininha de anestesiologia e tava aqui assim, ó, por cima do paninho, prestando atenção na cirurgia. E aí no internato, eu gostei muito dessa parte de procedimento, fiquei muito em cima dos residentes lá, para me passar procedimento, me dedicava nos estágios lá, e eu falei, acho que eu tô mais para cirurgia geral. E aí prestei a prova e acabei fazendo cirurgia. Sim. E a preparação, como que foi? Muito cursinho durante a faculdade? Então, assim, ó, do meu grupo de amigos, eu era o único que não fazia cursinho pago. Então, teve uma veterana que me deu as apostilas de um cursinho famoso aqui da cidade, que tem de medicina, e eu estudava por eles e fazia provas por conta e fazia resolução. Então, assim, eu juntava com uma outra amiga minha, que é a Débora, que também não fazia cursinho, e a gente estudava meio que junto
e por conta. Então, eu não pude pagar na faculdade um cursinho preparatório ainda para residência. O senhor sentiu alguma pressão por já estar entrando na faculdade mais velho ou já formado? Eu acho que a maior pressão que eu senti foi no cursinho, sabia? Nossa. Porque o meu cursinho era 3º ano e o preparatório para vestibular. Uhum. Então, assim, era aquela gurizada de 16, 17 anos, alguns com 15. Então, assim, chegou no meio do ano, o pessoal começou a fazer as provas lá. Então, a gente estava lá, como gritava que tinha passado nas provas, nos simulados, a galera voando, assim, eu tendo que rever tudo aquilo. Então, assim, as matérias biológicas, tipo biologia, química, eu ainda, principalmente química, como eu era farmacêutico, estava bem fresco. Agora, geografia, física, matemática, eu tive que ter nossa, muito verdade. apoio, muita aula extra, muita paciência também. Então, acho que eu senti mais pressão no cursinho, e essa pressão que eu só tinha 1 ano para passar, porque eu não ia ter dinheiro para pagar o segundo ano de cursinho, Uhum. do que na faculdade mesmo. Eu sinto que na faculdade me deu já um pouco mais de segurança, né? Acho que eu ter uma outra graduação, principalmente na área da saúde, estar um pouco mais velho, acho que me deu um pouco mais de segurança para cursar. E aí o senhor entrou primeiro na cirurgia geral, né? Isso, aí foi assim, eu comecei a prestar as provas, e aí eu entrei no serviço militar, eu já passei no sexto ano na residência, e aí eu precisava trabalhar, né, juntar dinheiro, porque assim, a rotina da cirurgia geral é muito puxada, então assim, você não consegue fazer muitos plantões por fora. Então eu passei no 6º ano, estudei, né, por conta e consegui passar, e fui para o serviço militar, que era a única forma de eu segurar minha vaga, e aí eu poderia ficar o ano inteiro trabalhando e fazendo uma reserva para a residência, tá? Só que aí veio o Covid, veio tudo, em 2020 nossa. mudou um pouco, tá? Mas eu consegui fazer isso, então eu quis entrar no serviço militar como uma forma de me preparar para entrar na residência, financeiramente. Sim. Aí quanto tempo o senhor ficou no serviço militar? Fiquei 1 ano, que era o ano obrigatório, né? Então todo homem, depois que ele forma em medicina, por mais que ele já se alistou, ele tem que se alistar novamente. Então eu passei, me inscrevi, né? Me voluntariei para passar de novo e fiquei 1 ano no serviço militar. Aí, durante esse tempo, o senhor conseguia fazer plantões de fora? Sim, porque assim, como o Covid mudou um pouquinho a rotina do batalhão onde eu exercia. Então eles reduziram a carga horária, então era meio período. Então de manhã eu ficava no batalhão, à tarde eu fazia um hospital particular, às vezes pegava alguns plantões no interior, e teve uma demanda muito grande por médicos, né, nessa época, principalmente para atuar em CTI. Então assim, tinha muito plantão. O dia que você quisesse fazer queria plantão, existia plantão para fazer. Foi uma época assim que sim, teve que todo mundo fazer um pouco a mais, porque a demanda estava muito grande. Caramba. E nessa parte pós-formado, recém-formado, no caso, a Covid foi a coisa mais difícil que o senhor passou, maior obstáculo, ou teve outra situação em específico? Com certeza a Covid foi um marco pra gente, porque a gente eu formei em dezembro, né? Meio de março que se instalou, né, oficialmente a pandemia Covid. Então eu estava trabalhando, tinha uma rotina, fazia vários plantões no interior, e aí começou a vir essa demanda aqui de Campo Grande por conta do Covid. Então eu trabalhava na época na prefeitura nos UPAs, a gente começou a ver superlotação de UPA, aí começou a superlotação da área vermelha, começou a faltar leito, começou a faltar oxigênio, a gente ter que escolher qual paciente era prioridade para intubação, né? Chegou uma época que se esgotou as vagas de hospitais, os pacientes que no UPA que tem que ficar no máximo um dia, começaram a ficar 10, 14 dias, virou tipo um CTI lá dentro. Então, assim, eram cuidados intensivos. Então, teve que passar nutricionista, passou fisioterapeuta lá, então mudou toda a rotina. Foi uma fase muito difícil mesmo. Mas, assim, hoje, trabalhando, vira e mexe, a gente encontra outros obstáculos, né? De casos, tanto na urgência, na emergência, na cirurgia. E assim, depois desse ano, a Covid ainda continuou por algum tempo. Quando o senhor entrou na residência, ainda tinha um resquício? Foi mais tranquilo, digamos assim, ou não? Não, ainda estava permanecendo a pandemia, né? Então mudou-se muitas rotinas dos hospitais. Então, assim, para a gente de cirurgia, o fluxo diminuiu um pouco. Então, a gente deu uma segurada nas cirurgias eletivas e começou a atender mais as demandas de emergência, né? Não tem como, independente da situação. E aí, durante o ano, durante a residência, isso foi se normalizando, tá? Mas ainda durante a residência a gente encontrou essa dificuldade, né? Todos os serviços, todos os hospitais, né? Praticamente todas as residências teve que sofrer uma adaptação por conta dessa doença. E ali, naquele momento, foi o que despertou sua paixão por SAMU, por o senhor é médico intensivista, né? Intervencionista. Isso. Ou foi antes da faculdade, o senhor já pensava ou não? Foi durante a faculdade, né? Quando eu passei no internato, era um dos estágios que eu mais esperava para passar. A gente passava 2 semanas, então era um dos mais que eu estava esperando. Mas, assim, a rotina é sorte. Então, a gente recebe acadêmicos lá que às vezes passa uma semana que a gente não pega nenhuma ocorrência
interessante para o aprendizado dele. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei lá, essas semanas que eu passei no SAMU, eu não peguei nada de urgências graves mesmo, né? A gente acabou fazendo mais transportes do UPA para o hospital. Aí eu falei, vamos ver o que vai acontecer. E aí depois, trabalhando no UPA, a gente começa, né, a atender ficha na área verde, depois eu fui transferido para a enfermaria setor amarelo, aí eu resolvi a minha enfermaria, eu ficava lá na área vermelha aprendendo com os outros médicos lá, até que um dia eu tive que assumir a área vermelha, porque uma colega que estava na área vermelha, ela estava pré-parto e ela começou a entrar em trabalho de parto no meio do plantão. Nossa. Caramba. E ela falou, Guilherme, é você aqui que eu quero pôr na área vermelha. E eu, não, pelo amor de Deus, não, é você. E aí eu comecei a fazer. Mas antes eu já ficava lá acompanhando ela. E a partir desse momento eu comecei a fazer só a área vermelha. Tá? Aí teve 2 amigos meus que entraram no SAMU. E eles ficavam aqui, ó, vem pro SAMU, vem pro SAMU, vem pro SAMU. Eu falava, não, cara, deixa eu quietinho aqui na minha UPA. Não. Aí também, não, você vai vir. Aí a Carla me mandou mensagem. Depois a Renata e o Ian também, que são amigos meus, também mandaram mensagem. Falei, tá, vou lá fazer um treino. Se eu gostar realmente, né, se eu me sentir preparada, eu entro. E aí, gostei, e hoje praticamente só faço lá. Minha maior carga horária de trabalho hoje em dia é no SAMU. Sim. E então, você já tinha um perfil para essa área desde a faculdade, lidar com a pressão, assim? Sim, eu já, assim, sempre os estágios de atenção básica, psiquiatria, clínica médica, sempre foram um fardo para mim. Sempre a gente vai, né, tem que cumprir o básico, mas não era aquela coisa que me despertava motivação para trabalhar futuramente. Então, sempre os estágios, cirurgia geral, emergência, foram os estágios que eu mais me identifiquei. Tá? E foi o que eu segui depois de formado. Entendi. E aí, nessa parte, o senhor conseguiu conciliar o SAMU com a cirurgia geral? Ou o senhor já tinha terminado a residência? Eu comecei a fazer os meus treinos no SAMU em novembro. Já assumi a escala no SAMU. Aí, em fevereiro, eu terminei a residência. E aí, eu saí do UPA definitivamente, fiquei só no SAMU. E nisso também, no mesmo tempo, eu continuei no SAMU e entrei na Uniderp, logo após a residência também. E assim, o que fez o senhor vir para a docência? Porque o senhor tem mais esse perfil, né, de ação, né, de médico que sabe agir sob pressão. O que despertou para o senhor vir aqui ser tutor ou dar uma aula prática? Assim, ó, quando a gente participa das ligas, né, a gente sempre está dando aula, né, fazendo os eventos, já é uma coisa que eu gostava. Durante a residência, eu gostava muito de pegar os acadêmicos e ensinar. Então, eu gostava de ensinar eles a fazer procedimento, por mais que eles não quisessem falar, lá um dia você vai precisar, mas eu vou fazer tal especialidade. Um dia você vai precisar. Alguém vai pedir um acesso central, você não vai saber fazer. Vai ter que drenar, vai ter que tocar uma PCR, você não vai saber fazer. Então, eu ficava muito em cima deles para eles não saírem da faculdade sem fazer procedimento. Porque eu consegui aproveitar bastante uma parte prática da faculdade. E eu estava vendo que, assim, a demanda de alunos está crescendo e o número de hospital não aumenta. Então, assim, as oportunidades, querendo ou não, elas vão diminuindo. Então, a partir daí, eu vi que eu tinha um perfil. E aí, logo, o Dr. Alexandre Cury me convidou e eu já terminei a residência e já ingressei aqui com vocês. Mas o senhor entrou como tutor primeiro ou foi na parte da habilidades? Nos dois. Eu era tutor e preceptor de habilidades médicas. Eu entrei nos dois, fiquei o ano inteiro, foi quando a gente teve tutoria. E aí, esse ano, agora, eu fiquei só exclusivo da habilidades médicas. E assim, durante a sua profissão como um todo, na medicina, teve alguma situação em específico que te tocou, assim, de alguma forma, que foi emocionante? Sim. Assim, tem 2 momentos, né? Quando eu era residente, então eu tive um paciente, assim, que me marcou muito, inclusive ele foi meu trabalho de conclusão da residência. Que era um paciente jovem, que fez uma pancreatite bem grave, necrótica, e ele era filho de funcionários do hospital. Então ele veio transferido para lá, e ele já estava grave, né, quando ele veio de Dourados para lá, e eu assumi esse paciente. E eu fiquei com ele aproximadamente 100 dias evoluindo. Nossa. Só que assim, né, a gente, apesar de ter quase a minha idade, né, a gente tem aquela empatia, os pais dele trabalhavam comigo. Então, assim, foi uma situação bem emocionante. Então, assim, todo dia a gente dava aquela atenção a mais, toda hora encontrava a mãe, o pai no corredor, no centro cirúrgico. Então, foi um paciente que me marcou muito. Ele acabou evoluindo a óbito. Então, no final, assim, foi o processo de fazer paliação do paciente, uma parte da família queria, outra parte não queria. Então, foi um paciente que a gente se envolveu muito e que me marcou bastante, inclusive foi meu trabalho, né, de conclusão. Já na parte da emergência, né, a gente também tem casos que marcam a gente, principalmente no SAMU. Um que me marcou era um paciente, 15 anos, que ele sofreu um choque, uma descarga elétrica, e evoluiu com PCR. Então, o bombeiro chegou, pediu apoio de avançada, a gente chegou lá para fazer... coisa de 10 minutos o paciente retornou, a gente conseguiu reverter a PCR. Só que assim, quando a gente está ali, a gente tem que isolar o mundo afora, né? A gente tem que ter empatia com o paciente, mas a gente não pode deixar o emocional
sobrecarregar para não interferir nas nossas decisões. Uhum. E eu lembro assim, a mãe gritava atrás de mim, doutor, pelo amor de Deus, salva meu filho, eu não posso perder mais um. Aí eu ali, né, focado, dando atenção, colocamos na ambulância. Quando eu coloquei na ambulância, ela veio, segurou na minha mão bem firme e falou, doutor, não deixa meu filho morrer, eu não posso perder mais um. Tem 1 ano que eu perdi um filho com quase a mesma idade, com um tiro na cabeça aqui nessa calçada. Caramba. Nossa. E aquilo assim me tocou muito, assim, de casa, o olhar daquela mãe desesperado. E a gente conseguiu reverter a PCR dele e levamos para Santa Casa, né? E aí depois que a gente não consegue mais saber os desfechos, depois vai para o hospital. Alguns pacientes eu fico curioso, vou atrás, pergunto pro residente, para os colegas do SAMU que trabalham lá, para a gente saber o que aconteceu. Então esses 2 casos eu sei que foram casos marcantes para mim. Sim, aí como que o senhor lida com essa pressão diária, né? Com a sua vida pessoal, o que o senhor faz para amenizar tanta pressão, assim, né? Todo momento, assim. Então, eu sou uma pessoa que faço muito plantão, né? Então, eu tô na Uniderp, saio da Uniderp, vou pro SAMU, do SAMU eu vou operar, volto pra Uniderp, volto pro SAMU. Então, assim, nos momentos que eu tô em casa, eu tento não falar de medicina, tá? Uhum. Quando eu tô com os amigos é inevitável, vocês vão ver quando vocês formarem, vocês vão sair com os amigos médicos, vão falar sobre Sim. medicina e vão voltar para trabalhar para medicina. Então, em casa, eu gosto de ficar mais tranquilo, quando eu não tô com ninguém da medicina em volta. Sim. Tá? Então, eu gosto de viajar, fazer churrasco, sair, Aham. tá? Então, seria uma válvula de escape. Sim, entendi. E durante, assim, mudando um pouco de assunto, durante a sua vida acadêmica e até mesmo residência, assim, o senhor foi para a área da pesquisa também? Chegou a pesquisar? Para a área da pesquisa, não. Da pesquisa, a gente desenvolveu o TCM, né? TCM, Publicou, mas acabei não me envolvendo muito na área da pesquisa, não. entendi. Tá? Depois voltei na residência, que a gente tem que fazer novamente, né? Para cumprir para formação, e depois não me envolvi mais. E hoje em dia é só orientação de TCM? Hoje em dia, eu faço os grupos que eu tenho, que eu sou orientador. Entendi. E tem alguma coisa que o senhor se arrepende de ter feito? Por exemplo, a faculdade antes da medicina? Ou não, o senhor acha que tudo contribuiu para que hoje o senhor fosse esse grande profissional? Assim, não é que eu me arrependo, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito impulsivo e imediatista. Então, assim, naquela época eu vi todo mundo indo para a faculdade, falei, só eu vou ficar. Mas se eu tivesse aquela época lá, não, vou atrás de uma bolsa, de um cursinho, né? Vou estudar por conta, vou dar um jeito aqui, esperado, não agisse no impulso. Hoje eu já teria, sei lá, 10 anos de formado, 10, 15 anos de formado, tá? Mas assim, eu vejo que tudo que eu passei, né, na formação de farmácia, depois trabalhando como gerente de farmácia, tudo, contribuiu para o profissional que eu sou hoje. Então, tudo tem seu tempo, né? Mas eu tenho essa característica de fazer as coisas querer para agora, imediato, tá? Talvez isso eu poderia ter mudado um pouco lá atrás, sim. E a parte da farmácia também ajudou um pouco, né? Não, no SAMU. Ajudou, não, ajuda muito, porque a gente trabalha com Sim. muitas medicações Uhum. lá, né? A parte de mecanismo de ação, farmacocinética, farmacodinâmica, isso ajudou bastante aqui pro curso. Então, nas tutorias que tinha envolvimento de fármacos, eram as que eu mais gostava, Eu que eu tinha lembro. mais facilidade. Eu lembro. Era terrível. É uma área bem difícil, assim, a gente pega Sim. o que tem de objetivo nas tutorias, Uhum. tenta destrinchar, mas é bem complexo mesmo. Então, porque o nosso curso tem essa característica de ser fracionado, né? A gente tem o LPI que dá esse apoio, Sim. mas assim, na farmácia a gente tinha bem denso a parte de Uhum. farmacologia. E é muito Então, tipo, importante, né? tinha a disciplina de farmacologia 1, 2, Sim. farmacodinâmica, toxicologia, que, né, envolve um pouco de farmaco junto. Então, assim, eram vários semestres, né? Não se compara a carga horária de farmacologia que a gente tem lá com do curso aqui. Então, Aham, com certeza ajudou muito. sim. E como que o senhor lidou com essa troca do tradicional pro PBL? Foi tranquilo? Não foi tranquilo. Eu Então, assim, ó, imagino. eu fui formado em farmácia numa faculdade tradicional. Aham. Quando eu mudei para fazer medicina lá em Rondônia, era tradicional. Quando eu voltei aqui no segundo semestre, a galera estava voando no PBL já. Então eu cheguei aqui para o módulo da Fabrícia de imuno. Ah, de Mecanismo de imagem. ação e defesa. Nossa senhora. Tá? Então, assim, que é um dos módulos bem difícil, bem Sim, denso. muito Aham. Então eu tinha que fazer isso daí, me adaptando ao PBL. E à noite eu fazia um módulo especial de introdução à medicina. Então eu estava Sim. cursando 2 módulos ao mesmo tempo. Conhecendo praticamente os 2. Mas assim, o pessoal, quando eu vim transferido, alguns amigos meus que eu já tinha conhecido no cursinho me acolheram muito, né? E eu dividi apartamento com o professor Diego. Nossa, Então ele já legal. estava adaptado ao PBL, então ele conseguiu me ajudar bastante, tá? Aham. Então ele praticamente me orientou em questão da metodologia. Sim. E foi o que me deu um pouco mais de facilidade. Aham. Mas assim, é um choque muito grande, quem está acostumado de uma tradicional para vir para o PBL.
Sim, ainda mais se você não tem a prática, né, de ficar... Se você não falar bem em público, eu acho que tem maior Sim, dificuldade. isso que eu falo para os alunos hoje em dia. Eu falo assim, gente, infelizmente, assim, para nota é um método injusto, Uhum, entendeu? Porque às vezes eu tenho alunos que não são um pouco mais introvertidos, estão mais quietinhos ali na tutoria, mas vão lá tirar 9, 9,5, 10 na prova. sim, Mas, infelizmente, na parte do debate, ali, na dinâmica de tutorial, a gente tem que avaliar pelo conteúdo que vocês trazem. Então, assim, não tem como, deixa eu olhar teu caderno, dar um visto aí para ver que sim. você estudou. Uhum. Essa parte é bem importante. E, assim, eu vejo que para o profissional, depois que forma, esse método eu acho que é o melhor. É o melhor mesmo. É o melhor, tá? Nessa parte de desenvolvimento da pessoa, de como conversar, se portar, correr atrás das coisas, não ter tudo mastigado, eu acho que depois de ter participado dos dois, eu optaria hoje pelo PBL ainda. Sim. E na parte agora da docência, assim, o senhor coordena, entre aspas, né, o HM, dá muitas aulas, muitas palestras. Como que é? O senhor gosta? Porque eu vejo que o senhor gosta de colocar a mão na massa, né? E no HM tem que, às vezes, só ficar na parte teórica, por enquanto. Como que o senhor lida com isso? Então, a gente sempre ouve aquela frase, né? Gente, os professores aprendem muito mais que os alunos. E isso é verdade. Depois que a gente está do outro lado como professor, a gente vê que é verdade. Então, assim, chegar aqui como docente, né, é uma experiência um pouco diferente. Então, eu estava falando até para as meninas ali no começo. Eu cheguei para dar HM1 para trabalhar do lado da doutora Luciene, que era uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né, como pessoa, como profissional. Então, eu falava, caracas, tô do lado da Luciene dando aula aqui, entendeu? Né? Então, o professor Cury é meu chefe, entendeu? Foi uma coisa impactante. Então, a gente é profissional médico, né, tem uma bagagem de experiência profissional, e aqui a gente se torna professor de vocês. Então, realmente, a gente aprende muito com vocês. Então, a gente chega aqui e a gente vai experimentando várias coisas. Então, assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com o aluno, né? Então, tipo assim, eu estava imaturo como professor, teve situações que eu tive que correr para a professora Socorro. Socorro, vem cá, me socorre. Né? Tava acontecendo isso com tal aluno. Ela me direcionava o que eu tinha que fazer ou não. E assim, gente, cada aluno, cada história, a gente vai se moldando como professor. Tá? Tem um grupo de HM que me marcou muito. Então, assim, chegamos lá, HM4, que é o que eu tô hoje. Agora, tá? Nosso semestre. Era o primeiro dia deles na Santa Casa. E o grupo chegou lá, assim, mais ou menos de estudo. Tá? Mais ou menos. Nossa. E a Luísa já passou Já comigo. sei, já deve imaginar o que aconteceu. Tá? Aí a gente foi lá para as salinhas de baixo, dei a aulinha para eles lá, né? Fui apertando, e eu vi que não saía. Fomos lá, beira-leito com o paciente. Aí lá, né, assim, se você não tem a parte teórica, né, não vai sair a parte prática legal. Tá? Eu vi que eles se enrolaram lá, a gente cumpriu os objetivos do dia, depois eu chamei eles. E aí eu vi que eu apertei mesmo, né? Só que eu vi que eu fui um pouco rude com eles naquele dia. Tá? Fui bem firme mesmo com eles. Para dar um choque, né? Porque assim, gente, não vamos pôr a mão no paciente sem ter estudado. Só que eu fui bem rude mesmo. Na outra semana, a aluna chegou, né? Eu vi que eles estavam estudados, estavam tensos. Geralmente eu monto um grupo no WhatsApp com os meninos e a gente conversa, troca, eu mando artigo, mando alguma coisa para eles. E eu vi que eles estavam bem participativos. Eu falei, vai ser diferente semana que vem. E aí a menina chegou e falou assim, professor, ninguém do grupo quer falar, mas eu vou falar. A gente gosta muito do senhor, você é um baita profissional. Só que assim, semana passada foi o pior dia da nossa vida na medicina. Foi a pior experiência que a gente teve dentro da medicina. Da forma como você falou com a gente. Então, aquilo ali me tocou muito. Falei, gente, eu não posso, né? Eu tive experiência com todos os tipos de professores, então eu não posso ser esse tipo de professor, tá? Então, eu vi que aquilo ali me moldou, aí eu fiz uma reflexão em casa depois daquilo. Falei, então, esse tipo de abordagem talvez não vai funcionar. Então, eu tenho que ser mais participativo, entender. Falei, pô, eu também já fui aluno, né? Eu sei que tem dia que não dá para vir estudado. É que aquele dia coincidiu de todo mundo não ter estudado. Sim. Então, a partir daquilo, aquilo ficou me marcado bastante. Então, eu tento ser mais participativo com os alunos, tento entender, pego no pé. Esse grupo que eu tenho, eu fico, e aí, estão estudando? Como é que tá? Vamos lá, né? Eu sempre tenho que ter essa proximidade para eles. E eu vi que essa abordagem diferente, apesar de eu cobrar bastante, eu vi que tá dando certo. Tá? Então, eu tenho essa proximidade com os alunos e eu vi que, assim, o resultado que eu tenho depois, no final de OSCE, de prova, tá dando certo. Sim, a gente percebe, tipo, eu não tive aula com o senhor ainda, né? Não tive o prazer de ter aula. Mas a gente percebe porque os meus amigos mais próximos já tiveram e sempre falam, meu Deus, é o Guilherme, eu tenho que estudar muito. E aprendem muito. Eu fiz uma anamnese com o Renato, né? Que a gente fez em dupla. O tanto que ele sabia, o tanto que ele me ensinou por ter tido aula com o senhor foi incrível. Eu fiquei, gente,
gente, que isso? Eu não aprendi isso. E aí ele foi me passando conhecimento. Então, foi muito bom saber que o senhor foi humilde e reconheceu, Sim. assim, mas também é muito importante. A gente precisa desse chacoalhão, assim, Precisa. precisamos. Então, ainda mais o acadêmico que está vindo do primeiro para o segundo, né, que muda um pouco a chave e as responsabilidades, precisa desse chacoalhão. Cair a ficha. Gente, vocês são médicos em formação a partir de agora. A partir do momento que vocês colocam esse jaleco, né, escrito medicina ali, você tem uma responsabilidade. Então, assim, tocar um paciente sem ter estudado é uma responsabilidade, entendeu? Sim. Então, o paciente está ali aberto para você. O que você perguntar para ele, provavelmente, né, depende da sua comunicação, ele vai se abrir para você. Então, você não pode levar isso como mais um dia na faculdade. É um dia importante. Verdade. Eu vejo, assim, que muitos colegas nossos admiram muito o senhor, inclusive eu também, porque a tutoria era sempre muito rica. Não era nem porque o senhor pegava no pé, mas eu ficava, nossa, ele vai falar alguma coisa interessante desse assunto, certeza. Então, eu sempre, eu vejo que tendo um tutor bom, um professor bom, faz a gente querer aprender mais, mesmo que a gente não goste do assunto. E eu vejo, assim, que o senhor sempre tem um aluno acompanhando suas cirurgias, né? Eu mesma já tentei acompanhar, acabou não dando certo. Mas o senhor é muito acessível, professor. E como que o senhor lida com isso? Teve alguma experiência na primeira, que o senhor sentiu que, eu vou começar a chamar os alunos? Como que foi? Então, a partir disso, eu vi que tem essa necessidade de campo prático, tá um pouco escasso para os alunos. E quando eu era acadêmico, eu ficava dessa forma mesmo, atrás de acompanhar outros profissionais. Então, assim, os residentes da Cirurgia Geral da Santa Casa, quando eu era interno, assim, quando eles me viam, eu já falava, o Guilherme vai vir pedir procedimento. Porque eu morava na frente da Santa Casa. Então, eu chegava primeiro, minha turma, olhava se tinha parecer para Cirurgia Geral, e se tinha, eu já ia atrás do residente para eu poder fazer. Quando acabava as aulas, como eu morava ali na frente da Santa, acabava as aulas, eu ficava mais uns 15 dias aqui, porque eu sabia que não tinha nenhum acadêmico lá na Santa Casa, e eu ficava lá, ia para a área vermelha, aí subia lá na maternidade, ia receber paciente com a prótese, que é pediatra, aí entrava numa cesárea, aí voltava lá para a área vermelha, sem compromisso. Mas assim, eles gostavam muito, porque para os médicos que estavam lá, faltava acadêmico, né? Porque o acadêmico ajuda bastante na rotina ali do dia a dia. Então eles gostavam, então era uma via de troca. Eu ajudava eles com os pacientes e eles me davam procedimentos. Mas os acadêmicos, os residentes da cirurgia geral, eu fiquei muito próximo dele e eles me deram muitas oportunidades. E assim, eu faço de tudo para dar oportunidade também para o aluno. Então, assim, sempre meu WhatsApp vai chovendo. Professor, deixa eu te acompanhar, não sei o quê. Então, quando não tem acadêmicos da liga lá no centro cirúrgico, que sobra vaga, eu sempre acabo levando 1 ou 2 acadêmicos lá. Tá? Mas vai comigo, vamos. Então, eu já tenho um textinho pronto lá. Ó, estudar isso. Paramentação, colocação da luva, montagem da mesa, nome das pinças, tá tudo certinho. Para não chegar lá também. Porque se chega sem saber nada, eu não consigo colocar em campo, então não fica tão proveitoso. Tá? Mas tá dando certo, sempre eles gostam, eles pedem para voltar, né? Tem a oportunidade, às vezes, de fazer uma sutura, se já sabe, já tem um pouquinho mais de experiência. Então, sempre que eu posso, eu consigo levar um acadêmico junto comigo nos serviços que me dispõem que eu posso levar esses acadêmicos. E foi por esse motivo que o senhor abriu o Mediflow? Foi um dos fundadores? Então, a Mediflow surgiu assim, como vocês passam com a gente no 12º semestre no estágio do SAMU, tanto comigo como meus sócios, a Renato e Ian. E a gente viu uma necessidade principalmente da parte de procedimentos, né, um déficit nos alunos pré-formatura já, praticamente. E aí um dia, eu lembro, foi até assim, a gente estava fazendo o curso da PRF, para fazer o aeromédico da PRF, na sexta-feira a gente ia ter a prova. Então a gente estava de noite, como acadêmico, virando a noite estudando para fazer isso. Aí deu uma pausa lá, falei, eu quero conversar com vocês dois. Aí já olharam assim, falei, não, vocês dois são 2 pessoas que eu confio, né, como pessoa, como profissionais. E eu tô com essa ideia aqui martelando na minha cabeça, mas sozinho eu não consigo, eu preciso de apoio. Aí coloquei lá tudo, esse cara meio assim, né? O Ian de cara já comprou a ideia, a Renata comprou depois. E a gente, nessa necessidade. Então, assim, nossa proposta é fazer isso, né? Fazer cursos de preparação na área da saúde em geral, não só para médico. Tá? Eu vejo que sempre tem para enfermeiro, para técnico, né? Eu acho muito legal. Para leigo, para médico, então foi nesse propósito de aperfeiçoamento, né? Para que, assim, às vezes, se você fazer algum curso, que você chegue no internato um pouco mais preparado, né? Para poder aproveitar as oportunidades. E durante a sua vida assim, acadêmica, o senhor teve essa oportunidade de fazer cursos ou foi na raça mesmo, aprendendo? Cursos não, vamos supor. Sempre foi eu procurando algum profissional médico para fazer estágios extra. Entendi. Então, várias vezes eu procurei algum professor, algum preceptor da Santa Casa para eu acompanhar
também a rotina dele igual eu faço com vocês hoje. Sim, entendi. Tipo, paramentação, para Ah, preparamento. não, isso aí eu consegui. Tinha um curso da doutora Eliana Patrícia, que era bem famosa aqui na cidade, que ela ensinava paramentação, instrumentação, sutura. Eu fiz esse curso dela, acho que eu fiz no 2º ano, e logo em seguida, quem fazia o curso, ela dava a oportunidade de acompanhar ela é obstetra, né? Que legal. Nos partos e na cesárea, ela com ela. Então, comecei a frequentar centro cirúrgico a partir da doutora Eliana. Depois, eu passei no estágio da maternidade, fiz 1 ano de estágio da maternidade, e também eu vi que eu gostava mais da parte do centro cirúrgico. Sim. E o senhor tem vontade ainda de fazer algo além, assim, da medicina? Por exemplo, alguma especialização diferente do que o senhor já faz ou não? Então, quando eu entrei na cirurgia geral, tinha dois caminhos, ou fazer urologia ou fazer cirurgia vascular. Agora, quando eu entrei na docência, né, eu dei uma segurada nisso daí. Então, agora, assim, meus projetos futuros, todos estão envolvidos em docência, né, que envolve também a parte da cirurgia, mas totalmente voltado para a docência, que foi uma área que eu me identifiquei bastante. Que legal, professor. E eu vi até que o senhor, através do senhor, eu consegui participar da pesquisa do CBMed, né? Uhum. O senhor tem interesse nessa área de pesquisa? Porque o senhor tem bastante acesso, né, aos alunos. Os alunos também, muita gente fala para mim, segue o Guilherme, porque o Guilherme, ativa o sininho do Guilherme, porque o Guilherme posta tudo de interessante lá quando tem congresso nacionais, né? Muito importante pra gente, porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece de olhar algumas datas. Como que o senhor é em relação à pesquisa? Então, especificamente do CBMed, eu acho assim, as redes sociais hoje em dia é uma fonte muito rica de informação e de aproximação das pessoas, né? Então, eu vi que ia ter um congresso nacional, né? Foi excelente. Vocês Foi muito bom. O Dr. Rodrigo excelentemente construiu esse congresso. E eu vi que era um congresso nacional, né? Aqui na nossa cidade. Então, assim, qual o custo que a gente teria? Só de inscrição, né? Então, eu falei, preciso chamar os acadêmicos, porque às vezes não fica sabendo. Então, eu coloquei lá no meu Instagram, gente, vai ter o CBMed aqui, vamos fazer trabalhos científicos. E nisso, acho que eu mandei, quero participar lá, coloquei lá para a pessoa reagir. Acho que deu uns 70 acadêmicos, mais ou menos. Aí eu dei uma olhada lá, né, perguntei se realmente a pessoa queria participar, e a gente fez o grupo, né, com 50. Sim. Aí desses 50, a gente selecionou uns coordenadores, e a gente foi fazendo os relatos de casos que a gente atendia no SAMU, né, das partes de urgência e emergência, e um acadêmico fez uma parte estatística de ocorrências atendidas pelo SAMU, né, no perfil da pandemia e pré e pós-pandemia, se houve mudança. Então, foi o contato que eu tive com pesquisa de orientar. Agora eu estou com o pessoal fazendo um TCM, tem mais uma acadêmica tentando um projeto para a PIBIC. Então, assim, eu estou começando a entrar novamente, né, nessa área de pesquisa ainda. Até quando ela me chamou, eu falei, olha, agora sim, eu tenho capacidade da parte técnica para te auxiliar como orientador. Se você tiver uma co-orientadora, ou eu ser co-orientador, né, que esteja mais por dentro do assunto que eu estou voltando agora, mexer com com as burocracias que existem da pesquisa, né, da parte ética, para mim vai ser melhor. E aí eu estou com a professora Suelen, acho que o outro é a François. Aí a gente tá junto aí, então estou voltando para essa área agora. Sim. Vai ficar bem fazendo de tudo um pouco, né, professor? Fazer de tudo um pouco. E o que o senhor mais gosta aqui na docência? O senhor gosta bastante da tutoria ou gosta mais do HM, que é a área que o senhor domina? Então, eu já tive a oportunidade de passar nos dois e também da preceptoria do internato. Eu acho que eu me identifiquei mais na parte de HM, dessa parte prática, né, da minha parte de cirurgia, também de urgência e emergência, eu me identifiquei mais. Então, assim, eu fiz o HM1, agora estou no HPH2, e estou há 2 anos já com a Sônia no HM4, que eu acho que foi o módulo que eu mais me identifiquei. Então, assim, é um módulo que a gente tem que ensinar toda a parte técnica, né, do exame físico normal. Cardio, pulmonar e principalmente o abdômen, que é a área que eu mais gosto. Então, acho que foi ali que eu tive mais identificação, foi na habilidades médicas mesmo. Sim, coisa que eu costumo perguntar para os entrevistados em relação a conselhos mesmo, dicas, né, sobre como escolher a especialidade. Enfim, o senhor falou bastante, já tinha o perfil, mas, por exemplo, eu não faço ideia, não sei nem qual é o meu perfil, não sei nem em que momento isso despertará, não sei como que eu posso, por exemplo, para mim ou para pessoa que está indecisa, enfim, dicas ou conselhos, assim. Então, a gente costuma brincar assim, né, que na faculdade tem aquela divisão, ou você é clínico ou você é cirúrgico, né, mas existe
imensidão ali ao redor. Uhum. Então, assim, ó, primeiramente, né, se você tem, igual eu fiz, eu queria anestesia, eu falei, então, na primeira oportunidade que tiver de um estágio de anestesiologia, eu vou participar. Participei e eu vi lá que não era aquilo que ia me realizar profissionalmente, tá? Depois, é válido buscar um profissional, conhecer a rotina, principalmente depois de como vai ser. Então, assim, se a pessoa não tem aptidão para fazer plantão noturno, final de semana, está disponível com o celular, sobre aviso, então é uma pessoa que não vai poder trabalhar, vamos supor, em áreas cirúrgicas, nem em área de urgência e emergência, né? Tem pessoas que já gostam mais desse cuidado longitudinal, então ela tem que já ir para uma área já de medicina da família e comunidade. Então, assim, você tem que experimentar as especialidades durante o curso, né? A gente vai ter essa parte teórica, mas tem que correr atrás. Então, conhecer o profissional, pedir para acompanhar, conhecer a rotina, ver como que é a área de trabalho, né? Ver se aquilo ali vai te corresponder, principalmente financeiramente também, que é bem importante. Então, assim, tem que ter essas experimentações durante a vida acadêmica. Uhum. Eu, assim, quando eu penso em especialização, eu não sei se eu me daria bem no SAMU. Eu tenho muita curiosidade, né, vontade, mas no meu dia a dia, eu sou muito nervosa. Então, eu fico pensando, assim, o senhor lida de uma forma diferente quando o senhor tá atuando? Porque, como o senhor já comentou, né, tem muita pressão. O senhor achava desde o começo que, não, eu vou me dar super bem nessa área? Porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Não, pra emergência eu não sei se eu dou conta. Como que é isso, professor? Assim, a gente fala assim, nunca vai estar preparado 100%. Então, quando me convidaram, eu ficava falando, não vou. Vem, cara, você tem perfil, vamos trabalhar com a gente, tá precisando. Então, assim, a gente nunca tá preparado 100%. Mas era uma área que eu tinha afinidade. Então, quando eu entrei no SAMU, eu comecei a estudar só urgência e emergência. Falei, não, agora eu tenho uma responsabilidade que eu sou plantonista e eu tenho que me aperfeiçoar cada dia mais nisso. Então, falar assim, que você tá 100% preparado para tudo, não tá. Então, a gente, como todos os médicos, nunca vai parar de estudar, né? Sempre tem atualizações. Então, é sempre buscar cada dia mais e se aperfeiçoando, tá? Falar assim, você fica nervoso hoje em dia para fazer um plantão. A gente é moldado a aprender a trabalhar sob pressão, tá? Não que eu não fique nervoso, não que eu não me emocione com algumas ocorrências, mas a gente consegue administrar esses sentimentos porque ali a gente tem que ter foco no paciente. Não posso ter efeitos distratores. A mesma adrenalina, professor, desde o primeiro atendimento que o senhor fez no SAMU até hoje, ou Sempre não? a mesma adrenalina. Por quê? Por que eu gosto do SAMU? Não tem rotina, entendeu? Então, a gente tem um celular funcional, ele toca, eu vou para a ambulância, tá? Então, saindo da base, eu vou descobrindo o que eu vou atender. Não é uma coisa que a gente tem rotina. Então, pode ser o quê? Pode ser uma PCR, pode ser um paciente afogado, pode ser uma dor torácica, pode ser uma suspeita de AVC, uma hipoglicemia. Então, a gente descobre na hora ali do atendimento. Sim. Pode falar. E como é, assim, quando o senhor consegue, assim, a sensação de reverter alguma PCR ou de dar uma notícia boa, porque emergência tem todos os riscos, né? Sim. Então, assim, especificamente no caso de PCR, quando a gente chega na cena, tá toda a família desesperada, né? Tem um fator emocional muito grande ali, principalmente se é um paciente jovem, se foi uma PCR que foi presenciada ainda pela família. Então, a nossa equipe, né, é toda preparada para atender da melhor forma possível. E a gente dá todo o nosso gás que tem ali no momento para tentar reverter. Então, quando a gente consegue fazer essa reversão da PCR, então a pessoa estava morta, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande com o profissional. A gente conseguir dar notícia para a família, ele voltou, nós vamos deslocar para o hospital agora, tá? É muito satisfatório. Imagina, eu fico, assim, né, criança, principalmente, deve ser bem... Sempre, todas as ocorrências que envolvem criança sempre são marcantes. Tá? E da mesma forma também que a gente dá notícias boas, né, muitas vezes também a gente tem que dar notícias, comunicação de más notícias na urgência e emergência. Sim. Então, tipo assim, a gente tá lá fazendo todos os esforços para PCR, aí a família começa a ver que a gente desligou o oxigênio, começou a desamarrar, então todo mundo começa a chorar. Então, a gente também tem que ter essa administração, essa parte de conversar, das notícias ruins também. Eu tive uma tutora que chama Michele, e ela falou que quando ela começou a iniciar a prática dela no hospital, que ela é pediatra, ela falou que costumava gravar áudio para ela, durante a rota dela, ela ficava ouvindo as regras que a gente tem que gravar, né, para atender um caso específico, enfim. Durante, assim, o início da sua prática médica, o que o senhor fazia para conseguir gravar tanta regrinha? Então, quando eu estava nos estágios, no final do internato, eu tinha um caderno de prescrições. Então, macetes de droga vasoativa, doses de pediatria, antibiótico, prescrições. Então, no meu começo dos plantões, eu carregava esses materiais comigo.
Aí depois a gente passa para o celular, né? Começa a ter mais fácil acesso. Então, hoje em dia, lá no SAMU, a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente. Então, vamos supor, tem as doses já na prancheta, né? Se não tem lá, eu tenho no meu celular. Então, sempre que tem uma dúvida, a gente tem que consultar algum dispositivo para fazer o melhor tratamento para o paciente. E o senhor consegue separar bem, com certeza, né? Mas assim, como o senhor no começo conseguia separar essa parte de eu acabei de sair de uma ocorrência, agora eu vou para minha casa. Apesar do senhor não falar sobre medicina na sua casa, mas como é esse sentimento, assim, o lado psicológico? É assim, ó, na verdade, assim, ó, antes de eu ir para casa, eu terminei uma ocorrência, eu tenho que estar bem psicologicamente, todo o material pronto para a próxima ocorrência. Vamos supor, entreguei esse paciente no hospital, o celular pode tocar para ir para outra ocorrência. Nossa. Então, assim, às vezes estou dando uma notícia de morte de um familiar e agora estou indo embora e já saiu uma outra ocorrência. Então, tem que estar com o meu psicológico, né, faculdades mentais em dia para ter essa administração. E em casa, assim, eu gosto tanto do que eu faço que acho que isso é bem tranquilo, é natural, sabe? Eu vejo que aquilo ali é uma coisa natural. Então, eu vou para casa, tranquilo. Consegue dormir de boa. Consigo dormir tranquilo. Tá? Que legal. E assim, a mesma coisa assim, vamos supor, a gente acabou de uma ocorrência gravíssima. A gente volta para a base, vamos almoçar agora, vamos almoçar aqui no plantão. Aí estamos almoçando, toca o celular, a gente vai para outra ocorrência. Então, assim, hoje eu gosto tanto de trabalhar nessa parte de APH que isso se torna natural. Sim, e como que é a rotina? O senhor tem plantões de quanto tempo, assim? Então, hoje eu sou contratado para fazer 12 horas semanais, mas acho que desde quando eu entrei eu nunca fiz só 12 horas semanais. Tá? Então eu faço pelo menos aí mais uns 4 plantões de 12 ou fracionados durante a semana. Tá? Então nos intervalos, ou eu faço, às vezes eu estou na Uniderp de manhã, SAMU à tarde, às vezes eu emendo com o SAMU à noite. Sim. Então eu sempre, um colega pede um plantão, eu vou lá, ajudo, eu preciso passar também. Então, assim, teoricamente minha carga horária é 12, mas eu faço muito mais. Muito mais. Muito mais. E, tipo, demora pra sair do plantão também, sei lá, numa ocorrência, aí então, tem que ficar... o plantão de APH é isso aí, né? O plantão, vamos supor, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, se sair uma ocorrência às 6h55, eu tenho que ir. E nisso vai demorar 1 hora e meia para voltar. Então, a desvantagem do APH é isso. Então, o horário de entrada e saída, às vezes, é meio complicado. Então, você tem que estar preparado. Então, o dia que eu faço plantão noturno, às vezes eu tenho que vir para a Uniderp. Então, eu falo para um colega, chega uns 15 minutinhos mais cedo, às vezes, para poder me organizar para tomar um banho e ir para a Uniderp. E a gente vai organizando, assim, a rotina. Mas o horário de saída, eu costumo postar, às vezes, no Instagram, só acaba quando termina, porque só quando outro colega chega, que acabou teu plantão, realmente. E o senhor faz bastante plantão noturno, né, de madrugada? Faço. Como que é, assim, você fica pilhado, esperando? Então, assim, no começo, eu lembro até hoje, logo que eu entrei no SAMU, a gente tem um celular que é onde a gente é acionado para as ocorrências, chama QTF. Eu ficava, assim, de 1 em 1 hora acendendo para ver se alguém me ligou. Tipo, eu cochilava, acordava, alguém me ligou. Será que tocou e eu não atendi? Aí uma enfermeira falou assim, doutor, pelo amor de Deus, para. Toda hora você está acendendo essa luz aí. E eu falei, mas a Thalita. Eu falei, mas Thalita, e se alguém liga? Fica tranquilo. Às vezes o celular fica sem sinal também. Se eles ligar no celular não atender, eles vão ligar no meu, do condutor, da enfermeira. Aí eu falei, né, que é verdade. Aí a partir daquilo eu comecei a relaxar. Então a gente descansa no plantão e assim, tocou, a gente tem que correr para a viatura. Tá? Então os plantões são sorte. Tem plantões que são calmos, tem plantão que você faz 5, 6 ocorrências, depende muito, né? Não dá para saber. É uma caixinha de surpresas. Sim, e no dia já chegou a pegar, sei lá, quantos, o máximo, assim, você lembra? Num plantão, teve uma época que a gente teve umas mudanças na logística, eu cheguei a fazer 11 ocorrências no plantão de 12. Caramba. Que era mais transportes de UPA para o hospital. Mas, assim, durante o dia, geralmente tem 5, 6, né, o máximo, assim, porque depende da ocorrência. Tem ocorrência, vamos supor, hipoglicemia. Você vai lá, corrige a hipoglicemia, leva para um hospital ou para um UPA, rapidinho. Né? Agora, vamos supor, uma PCR de criança, que você vai investir 1 hora lá. Aí ela volta, aí você estabiliza, leva para o hospital. Então, isso foi umas 2 horas. Às vezes a gente atende ao redor aqui de Campo Grande, vamos supor, sai uma ocorrência lá em Anhanduí. Então, tipo, uns 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Então, depende muito do tipo de ocorrência e da localização, para ver quantas ocorrências vai ter no dia. E aí, quando eles ligam, eles só falam localização, não dão características da vítima, nada? Não, assim, a central de regulação, ela faz essa regulação com o solicitante e depois informa o pessoal da viatura, que são a equipe da intervenção. Então, eles ligam no celular e falam, código 3º, que é um código interno, né, que é urgência e emergência. Então, a gente vai para a viatura e lá, via rádio, eu pego o endereço, sexo, idade do paciente, eles me dão um breve histórico clínico, PCR.
né? Ou afogamento, uma hipoglicemia, tá? Só para eu saber quais materiais que eu tenho que descer da viatura, basicamente, entendi. né? Mas isso é dinâmico, pode mudar, às vezes o informante não soube passar todas as informações, então o básico a gente vai sabendo na ocorrência. E, assim, de dificuldade, múltiplas vítimas, já chegou a pegar várias, assim? Já sim. Então, assim, múltiplas vítimas, aí muda um pouco a abordagem, né? Então, geralmente, múltiplas vítimas, a gente sempre vai ter apoio de mais ambulâncias, às vezes envolve outros serviços, às vezes envolve o bombeiro, às vezes envolve a CCR, que é a concessionária da BR-163. Então, assim, sempre vai ter mais apoio, tá? E aí as equipes têm que estar coordenadas, todo mundo trabalhando no mesmo protocolo para atender. Sim, Então, e aqui tudo funciona certinho, aqui em Campo Grande, atendimento, assim? sim, lá no congresso teve a simulação, você chegou a ver? Então, assim, o pessoal da CCR, né, frequentemente faz essas simulações, que aí todos os serviços participam para a gente alinhar esse atendimento. Que legal. E teve algum que foi marcante para o senhor, ou que o senhor não esperava, que tamanha dimensão do acidente, algo assim? Assim, com múltiplas vítimas e pacientes muito graves, eu não peguei ainda, tá? Não teve nada marcante. Sempre a gente conseguiu resolver, não teve nenhuma história que me marcou muito, não. Sim. E você trabalha em dupla, professor, ou é um plantonista no SAMU? Como é? Não, a equipe da ambulância avançada é um médico, né, intervencionista, uma enfermeira e um condutor socorrista. Essa é a equipe da avançada. Por muitas vezes, vamos supor, PCR, a gente precisa de um apoio, né, para revezar nas compressões. Então, o próprio regulador lá, quando empenha a gente, às vezes já empenha outra básica, que aí vai um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Ou se eu chego primeiro e identifico que é uma PCR, depois que eu organizei ali no começo e um libera, vai rapidinho lá e pede apoio. E aí vem mais uma equipe. Mas vamos supor, às vezes se eu chego lá na casa e não tem ninguém para ajudar, não tenho nenhuma equipe, eu identifiquei que é uma PCR e não tem apoio, às vezes pode acontecer. As outras ambulâncias estarem todas em ocorrência. E aí, se é possível, né, eu envolvo a família também. Então, vem cá você, segura esse soro aqui. Tá vendo como ele está fazendo a massagem aqui? Se precisar, vai vendo aqui, talvez o senhor precise ajudar a gente. Né? Porque a gente tem que trocar a pessoa que vai fazer a compressão. Eu estou na via aérea, a enfermeira está pegando acesso, fazendo medicações, o monitor virado para mim. Então, assim, a gente tem que trabalhar tudo alinhado. Cada um chega na cena já sabe o que tem, mas às vezes a gente precisa envolver terceiros na ocorrência também. E qual que seria a diferença do socorrista para o médico, assim? Pode ser qualquer profissional da área de saúde, o socorrista? Para entrar no SAMU? Isso. Então, assim, geralmente são profissionais que trabalham já na urgência e emergência, né? E existem os cursos certificados que a gente precisa ter, de preferência ter para poder participar. Então, que seria o ACLS, né? Que é o suporte avançado de vida, né? Cardiovascular. Tem o ATLS, que é da parte de trauma. Tem o PHTLS, que é da parte de APH. Então, são esses cursos básicos que as coordenações pedem para o profissional vir para o SAMU. Né? E, lógico, trabalhar já ter uma experiência na urgência e emergência. E quem que comanda, assim, a ocorrência? É o senhor? É o socorrista? O médico é o líder, né? A gente é o chefe da viatura e a gente, vamos supor, em casos a gente que faz a liderança dos comandos. Sim. Que legal. Então, a gente que tem que definir. Então, a mesma coisa quando você vai tratar uma PCR no ambiente hospitalar, tem que ter um líder, não necessariamente vai ser o médico que está com a mão na massa ali, né? Porque às vezes no hospital a gente tem mais pessoas envolvidas. Mas no APH, que a equipe é um pouco mais escassa, a gente assume a liderança, né? E coordena ali a ocorrência. E aí, quando o senhor leva o paciente para o hospital, o senhor chega na área vermelha? E como é essa transição, assim? Depois que eu estabilizei o paciente, né? Ali, a gente leva para a viatura. Lá na viatura eu faço um contato com a médica reguladora, lá que está no 192, passo o caso para ela vai avaliar a gravidade junto comigo e ela vai ver na cidade para onde esse paciente tem que ser destino. Então, alguns hospitais que é referência, vamos supor, trauma, vai para Santa Casa, tá? Então, ela avalia de acordo com a quantidade de leitos disponíveis o que aconteceu com o paciente e ela me dá o destino. Então, às vezes, aí ela liga de volta e fala, é tal lugar. E a gente leva e passa para o médico que está na emergência. E o senhor, como cirurgião, nunca quis entrar para continuar o processo, fazer a... Então, eu estava vendo um vídeo esses dias falando sobre toracotomia, né, de urgência e emergência, quando a gente precisa abrir o tórax do paciente para reanimar com a mão. E aí esse médico ele era do APH, ele era cirurgião cardiovascular, e ele chegou para passar para a equipe do hospital e não existia médico lá
para atender esse paciente. Uhum. E ele falou que ele baixou a viatura dele e ele assumiu o plantão no hospital e entrou Caramba. no centro cirúrgico. Eu tava Nossa. vendo, foi um podcast também. Mas assim, não, porque lá depois eu pego informações com os colegas que estão lá. Então, como eu fui formado pela Uniderp, que é basicamente dentro da Santa Casa, tem bastante conhecidos lá, tem médicos que trabalham no SAMU, trabalham lá também. Então, a gente depois fica pedindo informação para saber o que aconteceu com o paciente. Mas não teve nada que o senhor fez Não, que pegou um pouquinho da área da cirurgia, assim, durante o atendimento? Ah, sim, vários procedimentos envolvem a cirurgia geral, né? Vamos supor, às vezes precisa fazer um dreno de tórax, né? Passar um catéter central. Esses dias eu precisei fazer uma crico de urgência numa ocorrência do paciente, né? Então, assim, a cirurgia geral ajuda muito a gente nessa parte desses procedimentos. Que legal. Sim. E tem que ter eu imagino, tem que ter o domínio, tipo, de uma liderança. Já teve um momento, assim, que o senhor já chegou, não sabia o que fazer ali no momento, e aí alguém teve que assumir? Ó, o que a gente fala, assim, ó, tem uma dica para vocês profissionais. Então, Uhum. aprendam a escutar a equipe, Uhum. tá? Porque às vezes a gente está com uma visão tão assim, Sim. e a gente tem profissionais ali que tem 10, 15 anos de SAMU, e a gente está chegando agora. Tá? Então, assim, uma coisa que eu já aprendi antes de entrar no SAMU, né, é aprender a ouvir a equipe, principalmente de enfermagem, né, principalmente as pessoas que têm mais experiências, mais velhas, e a mesma coisa na PH. Então, quando eu entrei, a gente tem que ter essa troca. Então, geralmente eu pergunto, você acha que precisa fazer mais alguma coisa? O que você acha dessa ocorrência aqui? Você sabe fazer um debriefing no final? Uhum. Ou durante mesmo ali o atendimento? Então, assim, muitas vezes, né, será que eu intubo ou não intubo? A enfermeira, não, doutor, acho que tem que intubar. Então, assim, você vai pegando essa experiência. Então, a gente entra com tudo na vida, né? Você vai entrar, apesar de você saber o que você tem que fazer, você entra inexperiente da logística do negócio. Então, foi a mesma coisa ali. Então, eu sempre acabo escutando bastante os outros profissionais. Pergunto, vamos fazer o quê? Faria diferente? Fazer outra coisa? Uhum. Tá? Geralmente, o desfecho é bem melhor. Já chegou a pegar algum conhecido? Alguém mais próximo, assim? Não. Nunca peguei. Espero também. E é sempre a mesma equipe ou Não, a gente, muda? vamos supor, agora eu vou pro plantão, né? Geralmente, às vezes, a gente conversa, quem vai estar no plantão hoje à noite, mas não tem nada fixo. Mas vocês se conhecem todos? Sim, não, a equipe eu sei, conheço todo mundo que vai trabalhar, mas facilita, né? nem sempre vai ser o mesmo. E Às vezes tem muita troca também de Sim. plantão. E sempre tem que ficar renovando essa parte, tipo, de conseguir entrosamento. Tipo, vocês sempre têm essa prática, assim, tipo, como se fosse uma simulação. Ah, sim, os treinamentos? Isso. Então, assim, frequentemente a gente tem cursos de recertificação do SAMU, que são obrigatórios do Ministério da Saúde, e às vezes surge algum evento, igual no CBMed, que teve. O SAMU participou de vários cursos. Então, eu pude fazer curso de ultrassom, fiz curso de ver área difícil, a enfermagem fez o curso de Stop the Bleed, que é de sangramentos. Então, assim, frequentemente a gente... O senhor também deu curso, né, professor? No CBMed. No CBMed, não. Não? Não, eu participei do curso de ultrassom no choque e o de Viária Difícil, que foi uma empresa de São Paulo que veio ministrar. Os dois que eu consegui fazer. Eles um convênio que fizeram com a Secretaria de Saúde e investiram na gente nesses cursos. Caramba, consegue adquirir muito conhecimento, né? Geral, assim, né? Então, assim, sempre tem coisa nova saindo na medicina, principalmente nessa área de APH. Então, a gente sempre tem que estar estudando e fazendo curso. E esses cursos que eu falei para vocês lá, o ACLS, o AT, eles têm validade. Então, a gente tem que ficar renovando. Então, o ACLS, 2 anos você renova. O ATLS, daqui 4 anos você faz de novo ele, vai renovando. Então, sempre o profissional tem que estar atualizado e com as novidades do mercado ali também. E, professor, o senhor gosta muito de viajar, né? Sempre vai para lugares maravilhosos. Já teve alguma ocorrência que o senhor atendeu durante a viagem, inusitada, assim? Agora, assim, né? Às vezes eles chamam frequentemente em avião, em voos. Então, agora que a gente estava viajando de férias, a gente estava no voo e lá umas 3 da manhã, eles acionaram, tem algum médico disponível? Aí eu acordei, estava meio dormindo, acordei. Aí chamei lá o serviço da aeromoça lá, ela falou, não, já tem um outro lá atendendo. Então, assim, às vezes solicita sim. Sim, o senhor chega a ver se tem DEA no avião antes de entrar. Assim, a gente fica... Agora, todo lugar que a gente vai, a gente já fica olhando, né? Então, a gente olha lá, tem DEA aqui. Porque, assim, fora do Brasil, isso é muito... Eu falo, pessoal, você olha assim, todo lugar tem DEA, mercado, shopping, aeroporto, e muito mais visível, e quantidade muito maior do que no Brasil. Mas esse dia eu tava no shopping e olhei, falei, cadê o DEA daqui? Sabe, aquela multidão de pessoas, principalmente nessa época de Natal agora, e cadê? Eu sei que provavelmente tem, por conta da legislação, mas tem que ser mais sinalizado, mais exposto isso daí. Sim, e leva também junto com o senhor, tipo, alguma coisa, tipo máscara, assim, que pode auxiliar? Eu tenho uma bolsinha, né, uma necessaire que eu levo pro plantão, lá eu tenho bugie,
né, que me auxilia na O que é intubação. bugie? Bugie é um dispositivo que a gente utiliza para intubação de via aérea difícil. Tá? Às vezes não tem às vezes acaba não tendo na nossa mochila. Então eu tenho os meus. Tem luva, tem aquela pocket mask para fazer a respiração em pessoas que eu não conheço, né? Abocate para descompressão. Então é um kitzinho de urgência e emergência. Eu tenho tesoura, corta-veste, eu tenho corta-vidro de carro, eu quebra-vidro, eu tenho corta-cinto. Caramba, que Então, assim, bolsinha tudo fica comigo ali. Uma Então, essa coisa bolsona. assim, ou tá comigo no plantão, ou tá comigo no meu carro. Tá? Que Então, não sai legal. dali. Mas em viagem o senhor leva? Não, Tipo assim, viagem não. você tá em Londres e Não. tá com a sua bolsinha. Não, é só aqui, Ele com só andando. bag. Não, só aqui mesmo. Aí na viagem a gente tem que estar para descansar, É né? verdade. Assim, Mas- se tiver uma mas nunca- urgência, emergência, você tem que Sim. prontamente Já se identificar. aconteceu, professor, alguma Não. vez? Nunca aconteceu, não. Assim, já vi, igual esse solicitando médico no avião. Uma vez estava voltando do Nordeste, também uma gestante começou com um trabalho de parto. Não sei se era trabalho de parto ainda, mas estava com uma dor abdominal ali, que solicitou o serviço da aeromoça, tá? Coisa assim, mas eu nunca precisei atuar, liderar uma sim. urgência em viagem. Entendi. Acho que a gente pode ir pro bate-bola agora, né? Sim, Vamos fazer um bate-bola agora e o senhor vai respondendo. sim. É uma emergência. Uma emergência. Então, essa agora que eu falei para vocês que eu fiz a crico no paciente, me marcou bastante, que é um procedimento, assim, bem invasivo no paciente, era um ambiente que era piscina, tinha criança, família, era prédio, desceu todo mundo, foi bem marcante. E a gente conseguiu, foi uma PCR que a gente reverteu, mas que precisou fazer esse procedimento de crico. Crico é Aquela abertura abertura. da via aérea do paciente pelo pescoço. Caramba. Uma inspiração. Minha mãe. Uma comida. Pão italiano da minha madrinha. Bem Que específico. delícia. Uma cirurgia. Você fala um procedimento cirúrgico que Isso. eu gosto de fazer ou uma que me marcou? Pode ser uma que o senhor goste de fazer. Eu gosto de fazer vesícula, gastrostomia. Que legal. Um lugar. Campo Grande, tá? Assim, eu já viajei para vários locais, mas acho que foi uma cidade que me abriu tantas oportunidades que eu tenho um carinho muito grande ainda pela cidade. Tanto é que eu tive a oportunidade de fazer residência fora, trabalhar fora, e eu escolhi ficar aqui. Que legal, sim. Um sonho. Um sonho, na verdade até postei esses dias, eu falei que o meu sonho era realizar os sonhos que a minha mãe se abdicou para que eu pudesse me formar. Então, assim, eu vendo ela feliz, podendo fazer as coisas com ela, viajar, estar com ela, seria, acho que, no momento, esse meu sonho. Sim, e um objetivo. Agora, acho que é cada vez mais na parte profissional ser reconhecido, né? Conseguir abrir espaço, campo de trabalho. Na parte profissional seria isso. Como família, tá cada vez mais próximo dos familiares, da minha família, tá? E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre cheio de gente ao redor. Então, sempre que eu posso, estou com amigos, estou com família, estou viajando. Então, acho que tendo isso aí, mantendo, seria um objetivo realizado. Sim. E foi isso, gente. Eu agradeço muito o senhor a ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Para mim é um privilégio ter tido aula com o senhor, ter feito tutoria. As palestras também são sempre muito boas. O senhor tem muito conhecimento. E eu fico até imaginando, assim, que eu não sei o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, de passar por uma faculdade, de fazer várias especializações. Então, eu admiro muito o senhor por isso. O senhor é extremamente inteligente e eu, assim, de verdade, professor, muito obrigada por todos os ensinamentos que o senhor nos dá e por ter aceitado esse convite do podcast. Sim, obrigada, professor. Faça as minhas palavras. E foi um prazer te receber, aprendi bastante. Acredito que todo mundo que vai assistir vai aprender bastante Sim. também. E uma inspiração, né? Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite das duas aqui que estão participando desse projeto, né? Então, eu sempre falo, a faculdade é uma vitrine. Então, assim, Sim. aqui a gente está na faculdade, a gente tem que ficar... É uma vitrine profissional. Então, quando a gente for trabalhar, é um professor nosso que vai ser chefe de um pronto-socorro, um chefe de um hospital. Então, a gente está sendo observado, querendo ou não. Então, assim, essa parte de abordagem que eu faço com os alunos é tudo pensando depois nesse pós-formatura. Então, mais uma vez, agradeço. Parabéns pelo projeto de vocês, tá? Estou à disposição sempre que precisarem. Tá bom. Obrigada.